E aí, o que acontece? Você já anotou aí que o primeiro ponto é você não querer ser melhor que os outros, né? Não ficar desesperado para ser melhor que os outros. Completa. Não querer ser melhor do que os outros farmacêuticos, mas querer ser melhor para as pessoas, enquanto farmacêutico, né? Sem desespero, tá? Porque as coisas vão acontecendo naturalmente. Segunda coisa que você vai anotar aí é, para você perder o medo de indicar, converse com o paciente. Ah, Sara, mas é muito difícil, porque o meu patrão quer que eu venda. E para eu vender, eu não posso ficar perdendo tempo com o paciente. A gente passa por isso, tá, gente? A gente passa mesmo por isso. Do dono da farmácia falar, cara, você tá perdendo tempo demais agarrado com o paciente, só você tem que vender, você tem que bater meta, né? Só que veja bem, conversar com o paciente é uma forma de você conhecer a história dele, conhecer as experiências dele e pegar aquilo para você usar com outros pacientes. Então, é uma forma rápida de você adquirir experiência. Não porque você passou por aquilo, mas porque alguém passou e te contou como foi. Então, você conversar com o paciente te dá bagagem, te dá uma experiência bacana. Né? Então, converse sempre com o paciente. Na conversa, você vai saber se ele tem problema emocional, se ele tem problema na família. Na conversa, você vai saber se ele tem alergia a alguma coisa, porque o cara que tem alergia é um cara mais sensível. Se ele é hipocondríaco. Se ele toma remédio à toa. Numa simples conversa, e não falo para você que seja uma conversa de meia hora, não. Porque na farmácia, você sabe, né? Se você der trela, o paciente vira à noite reclamando da vida e contando a família dele e tudo. É assim que funciona, no balcão. A Rose está falando, ó, com você. A Rose está falando, ó, quando estagiei, conversava com os pacientes. E a farmacêutica achava que eu demorava no atendimento. Ela achava que a demora era porque eu não sabia. Mas fala a verdade, Rose, conversar com o paciente não foi o que te deu muita bagagem? Entende? Porque isso vai dando bagagem, você vai aprendendo com a história do paciente. Eu já passei por isso. Depois de um certo tempo, você pega o jeito. Tipo, você vai nas perguntas mais pontuais, você conversa exatamente o que precisa. Mas, na realidade, quando você faz esse trabalho, não é um trabalho para agora. Se você pensa no cliente, né? Se você pensa na venda, pensando assim, pô, tô perdendo meia hora conversando com o paciente aqui. Se você pensa nisso como perda, aí é uma forma pobre de você pensar. Porque, na realidade, quando você conversa, você conquista. É o relacionamento. É o relacionamento. E quando você conquista ele vai sempre voltar e vai fazer propaganda de você para os outros. E olha só que interessante que a Maísa está falando. A Maísa está falando, né? Verdade. Além disso, você consegue fidelizar. É disso que eu estou falando, é de fidelizar. Mais entende? De fidelizar é familiarizar. Isso. Olha que poder de conexão. Exato. Você se conecta de fato com o paciente. Gente, não tem internet, não tem anúncio pago na internet que faça o mesmo efeito que uma boa conversa com o cliente faz. Porque o boca a boca é a melhor propaganda que tem, né? O negócio, o OFP é o maior conteúdo de drogarias e farmácia do Brasil. Sem medo de errar. Para farmacêuticos, sem né? medo de errar. Para farmacêuticos. Só para você ter ideia, do Rio de Janeiro, um empresário comprou 5 vagas para treinar os farmacêuticos atendentes. Isso. Então, o que ele notou? Ele notou que o conteúdo que a Sara entrega agrega mais valor do que 5 anos de farmácia em poucos meses. Antes da pandemia, a gente dava treinamento nas farmácias, né? A gente trabalhou bastante tempo dando treinamento em farmácia. Por quê, gente? Exatamente porque os farmacêuticos, eles têm essa dificuldade. Eu não sei o que eu faço lá. Pessoa chega com febre, como que eu vou saber se eu escolho paracetamol, se eu escolho dipirona, se eu escolho ibuprofeno, se eu escolho não sei o quê? Né? Se a pessoa chega reclamando de dor na coluna, como que eu vou saber se eu indico um corticoide, se eu indico um anti-inflamatório, se eu indico injeção, comprimido? A gente fica mesmo perdido. E cá no OFP, o nosso objetivo é exatamente mostrar, olha, para esse paciente você pode indicar, para esse paciente você não pode indicar, essa é a contraindicação, esse é o efeito colateral. Então, assim que a gente trabalha no OFP, a gente dá um treinamento muito voltado para a prática. E acaba que, na realidade, quando a gente tá lá no OFP, surgem muitas perguntas
que são fora essa questão da farmacologia clínica, né? Eu estava vendo, sério, eu sei que você quer falar, mas só para completar. Não, tá tranquilo. Eu estava vendo uma farmacêutica, ela é a farmacêutica do Instagram, eu acredito que muita gente aqui siga ela tem um monte de gente que segue ela, o nome dela é Yandra, e ela é do Farmácia Resumida. A Yandra estava falando uma coisa, que ela falou assim, quando eu saí da faculdade, eu me sentia muito medíocre. Eu tinha medo de ligar para um médico e conversar com o médico e tomar patada, porque eu não tinha argumentação. E ela falou, eu tinha um conhecimento de farmacologia de merda e eu tinha um conhecimento de clínica de merda. Eu não sabia como o médico pensava. E isso me deixava muito limitada nas minhas decisões. E aí ela falou, eu não me conformei com isso e fui atrás. Daí alguém perguntou para ela, como você foi atrás? Ela metendo a cara, mas por doença. Então, uma coisa que ela me chamou atenção tipo assim, ela percebia que tinha muita prescrição de um determinado medicamento para determinada doença. Daí ela estudava a doença, entendia a farmacologia da doença e entendia o medicamento. Né? Ela até deu um exemplo lá, por exemplo, batia muita receita de ceftriaxona. Que diacho é isso? E daí ela ia procurar saber o que era a ceftriaxona, para que servia, né? Ela foi, gente, no passo a passo. E o cliente, conversar com o cliente vai te dar essa possibilidade. Conversar com o cliente, você vai saber se num dia inteiro tantas pessoas chegaram com o mesmo problema. Você vai pegar, dependendo do local que você trabalha, se for perto de um hospital, se for perto de um consultório médico, você vai ver um monte de receita igual. E aí você vai começar a entender qual é o pensamento do médico. O médico passa, quem trabalha em posto de saúde, então, o dia do pediatra sai um monte de remédio igual. O dia do ortopedista sai um monte de remédio igual. E eles atenderam pacientes diferentes. Então, você vai começando a entender o raciocínio clínico desses pessoal. E é isso que a gente resume dentro do OFP. Te mostra o medicamento, te mostra a doença. Mas tudo isso, eu adquiri essa experiência no tete-a-tete com o paciente. Entendeu? Eu pego a receita dele, vejo o que o médico pediu e converso com ele. Então o senhor vai tomar diclofenaco, vai tomar tantas injeções. O que aconteceu? E daí a pessoa gosta de falar.